mais uma aula de História para os alunos do quarto ano, no livro do segundo bimestre, capítulo 5, página 190. Os Tupinambá. Quando os portugueses chegaram a terras brasileiras, os indígenas tupinambás habitavam uma extensa faixa costeira que ia do litoral norte do estado de São Paulo à ilha Tupinambarana, no rio Amazonas, passando pelo Recôncavo Baiano, pelo Foz do Rio São Francisco, pelo Maranhão e pelo Pará. Os Tupinambá viviam em malocas, ou seja, grandes casas onde habitavam várias pessoas de uma mesma família. Cada comunidade tinha de 6 a 8 malocas e estimava-se que nela vivessem cerca de 200 indígenas. Esse povo vivia da caça, da pesca, da coleta e da agricultura. Os homens se ocupavam da confecção dos artesanatos de guerra, da pesca e da caça. E as mulheres do plantio, da colheita, do preparo de comida e da confecção de artesanato. Com a ocupação de terras não indígenas, os Tupinambá tiveram uma redução drástica de sua população. Hoje, descendentes dos primeiros habitantes do Brasil, vivem em Olivença, no sul da Bahia, e têm uma população aproximadamente de 4.600 pessoas. Vamos finalizar o capítulo 5 de História, livro do segundo bimestre do quarto ano, na página 191, 191. Vamos ler o textinho, vamos refletir. Crianças indígenas. No período que estamos estudando, período de 1500 a 1822, quando os europeus chegaram ao Brasil, as crianças indígenas também sofreram a consequência da chegada dos europeus. Muitas crianças indígenas passaram a ser educadas pelos chamados jesuítas, que eram padres vinculados à Companhia de Jesus. Os Tupinambás de Olivença chegaram a ser considerados extintos. O Estado brasileiro chegou a lhes retirar o direito indígena a partir do século XIX, mas a Constituição de 1988 possibilitou aos Tupinambás e outros povos que fossem ouvidos e amparados judicialmente. Em 2001, os Tupinambás de Olivença e outros povos foram reconhecidos oficialmente pela Fundação Nacional do Índio, pela FUNAI, e em 2009 eles tiveram suas terras demarcadas. Essa educação dada pelos jesuítas objetivava ensinar os costumes e as crenças europeus aos indígenas desde que eram pequenos. Eles deixavam assim de aprender costumes de sua própria cultura. Atualmente, as crianças indígenas, assim como toda criança, têm direitos e deveres. Entre eles está o direito à liberdade de crença e o respeito à sua cultura. Esses direitos estão em normas como o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Convenção sobre os Direitos das Crianças. 1. Leia o trecho do artigo 14 da Convenção sobre os Direitos da Criança. O artigo 14 se encontra aqui nesse quadro verde. Artigo 1. Os Estados-partes respeitarão o direito da criança à liberdade de pensamento, consciência e crença. Então, esse artigo impõe isso aqui. Vamos relembrar que nas aulas anteriores nós falamos do domínio português sobre os índios, onde eles eram catequizados, ou seja, os jesuítas eram católicos e civilizavam os índios ensinando o catecismo. Não havia um diálogo onde os indígenas relatavam sobre o pensamento de consciência nem suas crenças. Os indígenas que não aceitavam essa educação eram considerados bravos, ou seja, selvagens. Diante disso, o direito que esse artigo traz era respeitado pelos jesuítas?
Vamos pensar um pouquinho a respeito e responder. O direito que esse artigo 14 traz era respeitado pelos jesuítas quando eles chegaram ao Brasil? Sim ou não? E vai responder justificando sua resposta. Sim, por que vocês acham que os jesuítas respeitavam esse artigo? E se responder que não, também vai justificar por que vocês acham que não, que os jesuítas não respeitavam esse artigo. Bons estudos, crianças, e até a próxima aula.